Olá, queridos, Igor Moreira Pinto com vocês em A Observação, trazendo a novena de São José, que foi seu dia um tempo desse, e já se avizinha a Semana Santa, então muito próprio falar do pai, o pai adotivo, digamos assim, o pai terreno, daquele que teve mais virtude, trazendo o livrinho de metodologia científica, me repetindo e trazendo coisas novas nele, e ainda um complemento ou uma parte do folheto do jornal O Povo do Mediadores da Leitura. Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo. Falando a vocês de deixar o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, a inscrição, a crítica e o comentário. Meu muito obrigado. Para compreender as diversas fases da organização industrial, é necessário distinguir os dois tipos de relações sociais que se encontram no processo de produção. As relações sociais formais de produção, mais duradouras e estáveis, e as relações sociais no trabalho. Ambas tendem a se desenvolver de forma independente e, ao mesmo tempo, correlata. A primeira, relações sociais formais de produção, resulta dos direitos definidos de acesso a um particular meio de vida e de participação nos resultados do processo de produção. Dessa forma, cada tipo de sistema produtivo origina tipos específicos de relações sociais formais que lhes são peculiares e que determinam os termos sobre os quais as pessoas ingressam no processo produtivo e participam de seus resultados. A segunda, relações sociais no trabalho, compreende aquelas relações que se originam da associação entre indivíduos no processo cooperativo de produção, sendo, portanto, de caráter direto ou primário, envolvendo contatos pessoais. A tecnologia empregada no processo produtivo, a divisão de trabalho existente, determina as diferentes formas de relações sociais no trabalho. E agora vamos ler 1, 2, 3 e 4. A correlação entre os dois tipos de relações sociais verifica-se de várias formas. Dependendo da natureza de sistema produtivo, as relações sociais no trabalho envolvem os mesmos ou diferentes indivíduos. Lembrando que esse livro é defasado e vou estar atualizando com o conteúdo da minha faculdade, tirando então esse livro do conteúdo dos meus vídeos. Mas por enquanto vamos adiante. Dependendo da natureza do sistema produtivo, as relações sociais no trabalho envolvem os mesmos ou diferentes indivíduos. Numa sociedade primitiva, baseada na agricultura, o indivíduo não é apenas obrigado a trabalhar para o chefe da família, mas geralmente trabalha com ele no processo produtivo. Na sociedade industrial, ao contrário, é raro que os dois tipos de relações sociais se combinem. O operário não conhece, na maior parte das vezes, as pessoas com quem trabalha, para quem trabalha. E eu vou estar lendo apenas o número 2, para o vídeo não ficar tão longo, e é o tópico de exemplo de esquema e resumo. Apesar de a tendência de determinado tipo de relações formal no processo de produção criar um conjunto específico de relações sociais no trabalho, geralmente os dois tipos de relações sociais variam independentemente, como ocorre no sistema de produção industrial, sobre as relações formais do industrialismo. Os trabalhadores têm estabelecido com seus companheiros variadas formas de relações sociais. Aí no próximo momento vou estar lendo 3 e 4, vou estar trazendo o esquema e o resumo, as características, a correlação, e mais na frente a análise do texto. E devo estar falando desse livro apenas até, talvez o quê? Um terceiro ou um quarto capítulo, ou algo assim. Ele que é de
Maria de Andrade Marconi e Eva Maria Lacados. Agora vamos continuando. Mediadores da leitura, mediação da leitura e formação do leitor. Lídia Eugênia Cavalcante. Estamos agora indo do tópico 4 para o tópico 5. Vou estar lendo a deriva, vamos dizer assim. Lendo os itens do A ao M, no tópico 4. Além disso, torna-se dispensável para a sua mediação, a mediação da leitura. Planejar a prática de leitura com antecedência de modo bem detalhado, textos a serem lidos, ambiências e atividades. B. Escolher textos adequados à situação e ao nível de compreensão dos leitores. C. Ler previamente os textos a serem trabalhados. D. Organizar a ambiência onde se dará o encontro, biblioteca, sala de aula, residência, sala de estar, varanda, quintal, praça, etc. E. Expor livros e outros materiais de leitura de modo que possam gerar atração e a curiosidade. Estimular F. Estimular o grupo para gerar interação com obras e a temática apresentada. G. Conversar informalmente com os participantes sobre livros, leitura e assuntos diversos. H. Elaborar atividades dinâmicas e criativas. I. Utilizar o próprio livro para leitura de modo a gerar familiaridade. J. Relacionar a leitura a outras possibilidades, música, teatro, dança. L. Ler em voz alta e com boa entonação para que todos compreendam o que está sendo lido. Esse foi o L, né? O M. Dar autonomia aos leitores para partilharem suas histórias, leituras e narrativas, bem como exporem posicionamentos. Agora vamos à novena de São José. Primeiro dia. Descendente do rei Davi. Segundo a tradição, José nasceu em Belém e morou em Nazaré, onde trabalhava como carpinteiro. Embora fosse descendente do rei Davi, levava uma existência humilde, com seu temperamento manso e coração devoto. Vamos estar lendo até o quarto dia. Segundo dia, esposo de Maria. O matrimônio de Nossa Senhora e São José ocorreu segundo a lei judaica. Ainda segundo a tradição, tanto Maria como José fizeram de livre e espontânea vontade o voto de virgindade. Terceiro dia, o sim de São José. Ao perceber os sinais de gestação de Maria, fruto do Espírito Santo, José, sem dela duvidar, mas ao mesmo tempo não compreendendo tal mistério, decidiu se retirar ocultamente. Entretanto, ele recebeu a revelação de um anjo durante um sonho. O fruto de Maria Santíssima é o próprio Deus feito homem. O próprio Deus feito homem. E ela será mãe sem deixar de ser virgem. Então José disse sim à vontade de Deus. Quarto dia. Pai de Jesus. Apesar de não ser o pai biológico de Jesus, São José é pai de Jesus segundo a lei. Ele exerceu de fato esse encargo, a ponto de Maria afirmar no encontro do menino Jesus no templo: eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Bom, e o programa foi esse. Desejando o melhor para vocês. Tchau, tudo de bom.